A gente estava conversando com algumas pessoas que queriam saber como que a verba do governo federal ou estadual chega no município. Foi o caso, por exemplo, que o pessoal estava falando lá no Rio, que foi liberada uma verba para investimento na organização fundiária, regularização de imóveis. Esse, por exemplo, é questão de regularização fundiária. Uhum. Os municípios que tiverem interesse, eles fazem um projeto para solicitar aquele recurso. Entendi. Infelizmente, nesse caso, o governo federal, acho que em torno de 300 milhões de reais foram devolvidos porque os municípios não apresentaram projetos para requerer esse recurso. Um desses municípios foi São Joaquim de Minas. Esse que é o ponto, né? Então, o que faltou para São Joaquim de Bicas usufruir, né, desse valor liberado? É o que a gente observa nos municípios, tem dois fatores. Ou falta de estrutura de profissionais que acompanham essas publicações digitais, ou também falta de interesse do gestor público. Às vezes eles têm as pessoas que podem estar acompanhando, mas ele não é de interesse, não é prioridade na pauta dele, então ele deixa de lado. Certo. Porque, na verdade, então, pelo que eu entendi, precisava de haver um projeto específico, né? Para tal bairro, tais ruas, e ter um levantamento ali de custos, ou não? Normalmente, esse caso específico, né? O município ele vai requerer, ele vai apresentar um projeto de regularização, no caso urbana, né? Aqui de São Joaquim de Bicas. Uhum. Ele tem que fazer todo um trabalho para apresentar, para requerer esse recurso. Tem outras formas também que, às vezes, o governo federal, estadual, cria um programa, como aconteceu o governo estadual, por exemplo. Ele lançou um programa para verba para aquisição de aparelho de raio-x. O município aderiu ao programa, já tem praticamente 2 anos, só que ao longo do tempo eles fizeram uma licitação, deu deserto, na verdade fez uma outra, teve impugnação por parte da empresa, só que se o município não ficar atento, vence o prazo da resolução e ele perde aquele recurso. Nesse caso específico do raio-x, como eu percebi que estava passando o tempo e o município com necessidade de um aparelho, eu fiquei cobrando da Secretaria de Saúde, toda reunião que tinham, passava mensagem, ia no departamento de compras, como é que está a licitação? A gente está aguardando a Secretaria de Saúde solicitar. Porque o setor de compras, ele não simplesmente compra por conta própria. A Secretaria, seja Saúde, Educação, Obras, ela que solicita a compra de determinado produto. Entendi. Então, eu fiquei cobrando até que, finalmente, eles realizaram, né, a licitação e conseguiu a aquisição desse equipamento. Que ótimo. Então, tem essa questão. Então, o equipamento já está aqui? Já está, inclusive, já está instalado já, né? Que coisa boa. Então, o resultado, mais um dos resultados do trabalho da Aécio, né, Aécio? Porque a gente quer ver as coisas funcionando no município. E principalmente quando você vê que tem a necessidade e, às vezes, a prefeitura ela fica morosa, né? Com morosidade naquele processo. E correndo risco de perder. Já perdeu alguns casos, né? Então, a gente vê que é necessário a cobrança, acompanhamento desses recursos que vêm para o município, é necessário acompanhar e cobrar se for essa necessidade, por exemplo, que estava muito lento, né, o processo de aquisição. Sim. Tem também a questão de emendas parlamentares, que são deputados, né, estaduais, federais também, que ele envia emenda para o município. Sim. Algumas delas são para custeio, outras são para compras de equipamentos. Inclusive, recentemente, né, teve aquele recurso de 200 mil reais do deputado estadual, né, Eduardo Azevedo. Esse seria para compra de equipamentos e material permanente. Mas o Eduardo Azevedo, ele que escolheu São Joaquim de Bicas? Ou foi um contato que vocês normalmente, fizeram? Nós, né, enquanto do município, vereador, a gente que vai até eles, né, mostra necessidades e solicita, né, um apoio financeiro com emendas parlamentares, justamente para reforçar, né, o serviço de saúde,
ou a aquisição de material para a Secretaria de Educação. Sim. Então, eu entendo assim, que se não tiver um vereador ativo que vá em busca desses recursos, esses recursos podem nunca chegar à cidade. Com certeza. É. E a gente sabe que os municípios, na maioria deles, principalmente os menores, eles não têm uma arrecadação suficiente para se manter. Sim. Eles precisam, né, daquele repasse do governo, que é o Fundo de Participação dos Municípios, Sim. e também precisa dessas emendas parlamentares, que ajudam, né, nas políticas públicas, aquisição de equipamentos, Sim. justamente para ir suprindo as necessidades do município. Né? E você está planejando ir atrás de mais deputados ou mais vezes com o mesmo deputado para continuar implementando os aparelhos aí da saúde pública? Ué, com certeza. O que a gente vê é um trabalho contínuo. Sim. Ele não pode parar, né? Você tem que continuar sempre mantendo esse contato, né? Verdade. Com o parlamento estadual, federal, para sempre ter esse elo, né? Pra sempre que possível trazer recursos para o município, para completar, né, a estrutura em várias áreas, né, do município. Verdade.